ouvir uma direção de Deus que talvez há tempos tu venha orando, mas não para ouvir. Tu tem até orado, mas às vezes não para ouvir qual é realmente a direção de Deus para a tua vida, né? E se de repente ele te dá uma resposta e você consegue desativar, né? Desativar todas aquelas portas que ainda estão trancadas, né? Você consegue, na verdade, romper, né? Desativar aquilo que muitas vezes as tuas emoções, os teus problemas, os teus conflitos, às vezes deixou travado, né, irmãos? Tem tanta gente travada. Tem tanta gente travada espiritualmente, tanta gente travada emocionalmente, que não consegue dar um passo à frente. E tem mais, às vezes colocamos na mente que aquilo não é para nós. Às vezes colocamos na mente que aquele propósito não é com a gente, porque a gente travou na nossa mente um propósito que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Travou uma promessa, um sonho que Deus ele quer realizar nas nossas vidas. E nós se enchemos de outra mentalidade, nós entramos em outras dimensões e perdemos a direção do caminho que Deus quer nos mostrar, né? Então o caminho, irmãos, ele é bem simples. Eu tenho estudado muito sobre a ciência, né? O que a ciência está construindo neste momento. E eu tenho falado nas outras lives que a última fronteira da ciência é a gestão emocional. E eu não sei se vocês têm percebido uma aceleração muito grande desse conhecimento, né? O homem agora quer entrar na mente humana. O homem agora quer saber todos os gatilhos humanos, né? Os cientistas, os psicólogos, né, estudam para descobrir como age a mente humana, para descobrir qual é o maior problema, qual é a maior dificuldade de nós destravarmos na mente, né? Mas eu tenho um segredo para te contar, e eu já falei ontem na live, e hoje eu vou falar mais abertamente. Nós estamos estudando nesses 7 dias em busca da mente de Cristo. O tema está baseado em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente de Cristo? Para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu preciso frisar isso porque alguns que não entraram nos outros dias, para que entendam qual é o propósito de estar aqui. O mundo inteiro estuda como é que a mente humana está agindo. O mundo inteiro quer saber de onde vêm as doenças emocionais, os problemas emocionais e espirituais também, porque uma coisa leva a outra, né? Os cientistas há anos, há décadas, há séculos querem descobrir, estão descobrindo, né, muitas coisas, mas a raiz de tudo está na palavra de Deus. Só que o homem ele vai procurar pelos caminhos mais difíceis, sendo que na palavra nós temos a direção. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Então a ciência, a última fronteira da ciência é gestão emocional, é saber de onde vêm as emoções, de onde vem a tristeza, de como ela é gerada. Você que está entrando agora, paz do Senhor Jesus e boa tarde, seja bem-vindo, fique até o final, Deus vai falar contigo. Então o homem quer descobrir de onde vem a raiva, de onde vem gerado a raiva, de onde vem a depressão, de onde vem a ansiedade, os transtornos, o TDAH, da onde gera o TA. Claro que é muito importante, a ciência ela está muito avançada. Só, irmãos, que vocês têm compreendido uma aceleração mais do que o normal. Vocês têm percebido que a ciência tem feito com que nós paremos de pensar e tem usado mais os métodos naturais. Eles têm usado mais a ciência para nos fazer pensar antes de nós raciocinar. Agora as máquinas, né, as inteligências artificiais querem agora pensar por nós. Isso é muito bom, nos ajuda muito. Só que o que temos que ter cuidado, que aos poucos nós vamos perdendo a essência da emoção. Aos poucos nós vamos perdendo o prazer de raciocinar, de pensar, de analisar, de avaliar, porque às vezes nós deixamos tudo isso agora para um plano B. O homem, na sua ciência, que é dada por Deus, na sua inteligência, quer descobrir
né? Da onde surgem as emoções, da onde surgem os piores problemas que mais têm paralisado a humanidade, que mais têm afetado a humanidade, que mais têm travado pessoas, sabe? Pessoas que antes lutavam, que antes batalhavam, mas agora com um pensamento, com uma enfermidade na sua alma, com a enfermidade no seu emocional, posso dizer assim, porque são problemas taxados como doenças, né? E nós temos se esquecido que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós fazemos parte da maior faculdade de gestão emocional. E eu posso te provar isso. Eu quero dizer para você nessa tarde, alguns aqui me conhecem, outros não, né? Desde da minha infância que eu sirvo a Jesus, desde a minha infância que eu estou no meio de pessoas. Aos 12 anos eu já comecei a lidar com o ser humano de perto, a instruir, estar perto de pessoas, a ajudar a caminhar, a ajudar a ser uma pessoa melhor. E Deus, Ele nos entrega os seus tesouros. Pode ser que talvez você esteja dentro da sua empresa e você esteja passando problemas com pessoas que você até tem afinidade, pessoas que têm até... são pessoas que têm inteligência, são pessoas que têm talento, porém tem tido barreiras se levantando todo dia para você chegar perto de pessoas. Às vezes você quer desistir de tudo. Vocês estão escutando? Não estão conseguindo escutar? Glória a Deus, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Estão ouvindo? Me diga aí se vocês estão ouvindo. Glória a Deus, bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Me responde aí, estão me ouvindo? Agora? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Começou a ouvir agora? Pronto, vocês vão me dizendo aí, me ajude aí. Se caso não estiver ouvindo, vocês me dizem, tá bom? Se estiver falhando também, vocês me dizem. Qualquer coisa, procura um canto mais melhor, né? Então, como eu estava falando, a ciência quer descobrir a gestão emocional. O que é isso? Quer descobrir como é que funciona a mente humana. Só que a palavra aqui vai dizer, se vocês estiverem me ouvindo, digam amém. A palavra aqui vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E como é que eu descubro como a mente humana ela trabalha? Aprendendo sobre a mente de Cristo. Porque o Senhor disse que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Glória a Deus que vocês estão me ouvindo. Então eu tenho estudado muito esses dias sobre isso, sabe? Sobre o que a ciência está falando, sobre o que estão pesquisando, sobre o que estão dizendo por aí. Só que tudo está contribuindo para ter uma aceleração muito grande na humanidade, né? Hoje você não pensa mais como você pensava há 10 anos atrás. 10 anos atrás nós tínhamos menos tarefas para fazer, só que tarefas importantes. E hoje às vezes nós amanhecemos o dia e o dia passa tão rápido. 24 horas parece que nem é mais 24 horas. Porque a todo tempo a mente humana está acelerada demais. E para ajudar, vocês estão conseguindo me ouvir? E para ajudar nessa aceleração, para ajudar o ser humano, muitas das vezes, a pensar melhor, os cientistas têm criado inteligência artificial, né? Métodos, estratégia, para ajudar o ser humano a pensar. Uma coisa que há quase 20 anos atrás não existia. Há quase 20 anos atrás não existia. E hoje está existindo, né? E o que eu quero que você entenda nessa tarde, você se sente uma pessoa rica? Você se sente uma pessoa rica? Me diga aí. Eu falo com exatidão porque desde criança, desde jovem, na minha adolescência, eu comecei a lidar com pessoas, né? Hoje eu tenho 32 anos de idade, então já faz 20 anos, né? Que eu lido diretamente com pessoas. E cada pessoa tem a sua excelência. Cada ser humano tem a sua realidade. Cada pessoa tem os seus medos. Cada pessoa tem as suas ansiedades. Cada ser humano também tem o seu lado
especial que Deus fez. Então Deus, ele nos fez perfeito, nós temos uma mente perfeita, né? Só que, infelizmente, a sociedade, infelizmente, a aceleração do conhecimento, a aceleração da ciência, como diz na palavra de Deus lá em Daniel, tem mexido muito com a mente humana. O ser humano agora ele tem que pensar mais rápido, ele tem que agir mais rápido, ele tem que correr mais. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficando pobres. E eu quero dizer para você que eu me considero a pessoa mais rica da face da terra. Porque eu sou rica não do que o dinheiro pode comprar, mas que Deus me fez eu ter bênçãos. Deus me fez eu ser rica de um conhecimento que nem uma faculdade pode me dar. Então, desde os meus 12 anos de idade que eu lido diretamente com pessoas, sempre estou perto de pessoas. E nós temos aprendido muito, meus irmãos. Então, nós em Deus, nós somos as pessoas mais preparadas para lidar com o emocional e espiritual de pessoas. Não é por faculdade de psicologia, psicanálise ou qualquer outra coisa, mas é por lidar diretamente com o ser humano de pertinho. Então nós sabemos que o ser humano é atacado a todo momento, nós somos atacados por inimigos que estão fora de nossa mente, mas que entram na nossa mente para dizer que nós não somos capazes de chegar em lugar nenhum, para nos fazermos agarrar a inimigos que nos destroem. Como eu falei nas outras vezes, nós temos os piores inimigos, muitas vezes pertinho de nós, dentro da nossa casa, que é a ingratidão, a inveja e a traição. Mas quando eu falei isso, vocês talvez não compreenderam. E hoje vai ser a chave que eu quero lhe mostrar hoje, dentro da palavra de Deus. Que infelizmente, quando eu falo dentro de nossa casa, nós temos que vigiar, porque nós mesmos podemos cair nessas armadilhas e sermos esses inimigos para alguém. Saul deveria ter sido uma ajuda para Davi, pois ele era mais experiente. Só que ao contrário disso, ele preferiu ter inveja e perseguir o menino Davi, que era ungido por Deus. Só que o menino Davi estava na escola, na faculdade de gestão emocional. O menino Davi poderia ter sido o homem mais depressivo da face da terra. O menino Davi poderia ter sido o menino, o jovem, o homem mais incapaz da face da terra, porque ele foi mais perseguido pelas pessoas mais próximas dele, que ele mais confiava. Só que às vezes nós queremos demonizar isso. Nós queremos achar que porque a pessoa caiu nessa armadilha, ela é a pior pessoa, mas não, infelizmente ela abriu uma brecha. E ela travou a sua vida espiritual e emocional, deixando que seu coração se abrisse para as armadilhas. Porque é uma brecha que a gente abre. É claro que muitas vezes o inimigo também ele usa o método para entrar na nossa mente. Claro que sim. Mas nós em Cristo Jesus, nós que lidamos, que pastoreamos vidas, que cuidamos de vidas, nós somos ricos, porque nós temos um conhecimento que só vem do céu. Nós estamos na maior faculdade da vida que existe, nós estamos lidando diretamente com o ser humano. Então na marra nós aprendemos a lidar com o ser humano. Nas primeiras vezes que você é odiado por alguém, você quer morrer. Na primeira vez que alguém diz uma crítica com você, você quer tirar a sua vida. Nas primeiras vezes que alguém te ataca diretamente com palavras pesadas, você diz, não, aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. Mas com o tempo, você vai aprendendo em Cristo, aprendendo com a mente de Cristo, aprendendo com o próprio Jesus a lidar com essas situações, e você vai se fortalecendo. Você vai aprendendo a usar o teu escudo da fé. Você vai aprendendo a usar a espada do Espírito, porque não é só ter as armas, mas é aprender a usá-las. E se você está me ouvindo, digite aí um amém em nome de Jesus. Então é aprender a lidar com essas armas. E como é que você aprende a lidar com as armas? É só se a irmã Angélica chegar e te der as armas, não entrando no campo de batalha para batalhar. Então eu quero te dizer nesta tarde, aleluia, com a unção do Espírito Santo de Deus, que você não pode parar de lutar, que você não pode parar de batalhar, porque é lá na batalha, é lá na tua luta do dia a dia,
dia, é lá no teu trabalho, é lá na tua escola, é lá na tua igreja, é lá na tua casa, que é um campo de batalha. Então em todos esses campos nós temos batalha. Então é aprendendo dentro da batalha que nós aprendemos a usar as armas que Deus nos deu. E por mais que a ciência esteja se multiplicando, como diz a palavra, e por mais que a ciência te dê novas estratégias, nós em Cristo Jesus já temos essa estratégia faz tempo. Quantas pessoas não foram curadas emocionalmente dentro da igreja? Não porque está só dentro da igreja, mas porque caminhou com pessoas que também passaram pelo mesmo processo com elas. Quantas pessoas não foram livres da depressão? Quantas pessoas não aprenderam coisas que elas acharam que nunca ia aprender? Por exemplo, um exemplo simples eu vou te mostrar. Quantas pessoas tinham pavor de falar em público? Onde é que nós aprendemos a falar em público? Dentro da igreja. Porque nós entramos dentro da casa do Senhor. E lá alguém pega na nossa mão que já passou pelo que nós passamos. E começa a caminhar conosco e diz, olha, você consegue, eu acredito em você. Você pode liderar. Você pode liderar pessoas. Você pode cuidar de pessoas. Você pode ajudar pessoas. Então nós começamos a caminhar lá dentro do campo de batalha chamado igreja. Talvez você começou a ajudar alguém dentro do teu trabalho. Você começou a aconselhar alguém e essa pessoa estava triste e agora se alegrou através de tua vida. Então, meu amado, minha amada, isso é ter a mente de Cristo. Às vezes você tem algo e você nem sabe. Às vezes você tem um dom de Deus, que Deus entregou para você e você nem sabe. Então eu venho aqui te falar nesta tarde que nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós somos capazes muito mais do que nós imaginamos. Eu disse para os jovens, terça-feira, quando eu estava dando aula para ele, olha, se os pais de vocês pegassem vocês agora e soltassem lá na cidade de Fortaleza ou qualquer outra cidade grande, deixassem vocês lá sozinhos, eu digo para vocês que mesmo com medo, mesmo às vezes apavorados, vocês iam sobreviver. Porque vocês sabem mais do que vocês imaginam. Eles ficaram espantados. O quê, tia? Deus me livre. A tia, eu não sei não, eu jamais vou saber andar só. Vai sim, porque nós temos um instinto dentro de nós, gerado por Deus, dado por Deus dentro da nossa mente, que é o instinto de sobrevivência. Sabe por que você sobreviveu a esse deserto, a essa luta, a essa perseguição? Você sobreviveu aos invejosos, você sobreviveu aos ingratos, você sobreviveu a, às vezes, uma mente sabotada pela enfermidade emocional. Sabe por que você sobreviveu? Porque você tem dentro de você um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência é dado por Deus, só que às vezes você não sabe usar essas armas. Você tem as armas, mas você não sabe usar. E eu aprendi muito nesses dias estudando, parando um pouco para analisar as coisas, do quanto Deus ele tem nos entregado, do quanto Deus ele tem se importado conosco, do quanto ele tem dito todos os dias o quanto nós somos importantes para ele, o quanto nós temos aprendido com ele. Às vezes nós nem sabemos valorizar o que Deus nos entregou. Desde criança você tem sofrido, às vezes, lutas que na infância você não era nem para ter passado. Porque a nossa infância ela é só para brincar, é só para ser amado, é para ser só momentos bons, mas não foi. E nem por isso você morreu. Aleluia. E nem por isso você deixou de viver. E nem por isso você deixou de lutar. Você passou por cima todas essas lutas que podiam ter te colocado dentro do fundo de um poço. Você era talvez para ter tirado a tua vida, talvez. Porque você teve muita vontade de não mais existir. Mas você decidiu lutar. Porque uma força dentro de você que vem lá do alto, dada por Deus, te diz que você tem que continuar. E que você vai vencer. E você deu a volta por cima. E aquilo que era para dar errado começou a dar certo. E por que que hoje você quer parar, meu irmão? Por que que hoje você quer parar? Na tua mente diz todo o tempo, não, eu não tenho condição de continuar mais. Eu não tenho condição mais de continuar com esse casamento. Eu não tenho mais condição de continuar lutando por esse projeto. Eu não tenho mais condição de continuar nesse ministério. Não importa qual a tua religião, qual a tua denominação, não importa. O que importa é que você está aqui porque você tem propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Porque Ele chama a todos. Mas cada um escolhe. Cada um escolhe se quer continuar aprendendo com Ele ou se quer desistir de vez. Então a ciência estuda gestão emocional. É a última fronteira da ciência.
E que se a ciência descobrir como guiar, como realmente direcionar a mente humana, como entrar na mente humana, eles vão se considerar deuses. Só que não, irmãos. Só que não, Deus ele permite o homem chegar até onde for para chegar. Mas quando o homem quiser passar do limite, Deus ele constrói uma torre. Deus ele permite até que se construa a torre. Mas chegar no céu só chega quem ele quer. Chegar a alvo só chega quem ele quer. Por quê? Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Então, meus amados irmãos, nós temos a mente de Cristo, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 2:16. Só entende o que eu estou falando quem já viveu. Só entende o que eu estou falando quem já passou. Quem já passou, irmãos, recebeu um não na cara quando era para ter recebido um sim. E você morreu por causa disso. Porque tem pessoas tirando sua vida porque recebeu um não do namorado ou da namorada. Tem pessoas que estão querendo desistir de sua vida porque o relacionamento rompeu. Alguém desistiu de você. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Não é porque os outros desistiram de você que Deus desistiu de você, que Jesus desistiu. Ele nunca desistiu e nunca vai desistir. Então, dentro dessa palavra, nesses dias eu meditando, estudando, eu preciso falar essa mensagem para o povo de Deus, para aquelas pessoas que ainda têm desejo de lutar. As pessoas que ainda têm desejo de vencer. Se você parar de lutar, meus irmãos, se você parar de lutar, minha irmã, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, eu te digo que não tem como você ter vitória sem lutar. Não há vitória, irmão, sem luta. Então a vida do ser humano, ela é cheia de momentos de altos e baixos de todo ser humano. Só que o ser humano às vezes escolhe caminhar sozinho. Eu escolhi caminhar com Jesus. Então eu me considero a pessoa mais rica da face dessa terra. E rica não pelo que o dinheiro pode comprar. Se eu me considerasse rica apenas porque a conta no banco está cheia, está gordinha. Se eu me considerasse rica porque eu moro num palácio. Se eu me considerasse rica porque eu tenho as melhores roupas de marca. Se eu me considerasse rica por essas coisas, irmãos, eu seria a pessoa mais pobre da face da terra. Quantas pessoas, irmãos, têm a sua conta a sua conta milionária, bilionária, sei lá, mas não consegue dormir de noite porque a sua mente está totalmente desestruturada, está totalmente bagunçada. Quantas pessoas não conseguem sair de casa, caminhar até a esquina sozinho, porque se sente totalmente atacada pelo medo, pelo pavor de pessoas. Quantas pessoas não conseguem mais olhar nem no olho de ninguém, porque perdeu sua dignidade emocional e espiritual. Pessoas que são ricas do que o dinheiro pode comprar, mas não são ricas, irmãos, do conhecimento que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. E nós em Cristo podemos ter a maior riqueza dessa face da terra. Nós em Cristo, irmãos, podemos ter os maiores tesouros que só vêm de Deus. Porque Ele conhece a gestão emocional de cada um. Ele conhece a mente de cada um. Só há um que pode saber os pensamentos e as intenções do coração. O homem, ele quer entrar na sua mente. O homem, ele até quer. A ciência quer entrar na nossa mente. A ciência quer pensar por nós. Você não acha um exagero, não? Às vezes até a língua quer enrolar. Porque o negócio é sério. Você não acha um exagero? Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que pedir conselhos a uma inteligência artificial. Porque nós não conseguimos mais pensar. Porque a correria é tão grande da nossa vida, a aceleração é tão grande da nossa vida que nós não conseguimos mais pensar. Há 10 anos atrás, vocês que têm mais ou menos a minha idade, vocês pensavam, vocês criavam planos, vocês projetavam, vocês guerreavam. Nós fazíamos isso, estou falando também de mim. E por que que hoje nós deixamos, irmãos, que este tempo
ele venha nos paralisar. Esse tempo venha dizer aonde nós podemos chegar e aonde não. Nós permitimos que a tecnologia, nós permitimos que tudo venha dizer como nós tem que ser. Nós estamos vivendo numa sociedade, vocês vão concordar comigo, de comparação, a síndrome de comparação. Nós abre aqui o aparelho do celular, o smartphone, nós liga aqui as redes sociais, nós vemos lá uma pessoa com o seu cabelo cortado, de outro corte de cabelo, que eu não vou entrar nesse termo, porque isso é uma escolha de cada um, mas nós vemos uma pessoa com outro tipo de corte de cabelo, um exemplo. Aí eu tenho que ter esse corte de cabelo, porque nas redes sociais todo mundo usa esse corte de cabelo. E nós nem fica feliz com isso depois que a gente corta o cabelo. A gente nem fica feliz com isso, mas é só porque a comparação é demais, é extremamente exagerada. Só que isso não é o pior, porque isso é estética, nós podemos cada vez mais melhorar, é claro. A ciência está também para nos ajudar, as coisas estão realmente em parte nos ajudando, mas cuidado, porque começa com o cabelo, depois eu mudo o meu jeito, meu estilo de fora, mas depois eu também estou mudando a minha essência. Porque o fora, o exterior, ele não diz a quem você é. O seu exterior, eu falei nas outras lives e eu vou dizer aqui com toda certeza do meu coração. Roupa de marca não vai mudar a minha essência, quem eu sou. Diante de Deus, diante da minha família. Ei, eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Quem está dentro de casa com você sabe quem você é. Às vezes por fora, para todo mundo, nós queremos ser uma coisa, nós vestimos a capa da beleza. Mas dentro de casa nós não conseguimos ser felizes. Nós não conseguimos ter alegria. Nós vestimos a nossa capa da beleza, lá fora passeamos, damos um sorriso. Mas quando nós entramos dentro de casa, um vazio volta a nos perturbar de novo. Por quê? Porque é dentro de casa que tu realmente consegue ser quem você realmente é. É por isso que você não consegue nem abrir as portas da tua casa para receber alguém. Porque não, meu Senhor. O único lugar que eu consigo ser quem realmente eu sou é dentro da minha casa. E eu não quero que ninguém veja como eu sou dentro da minha casa. E isso não é errado, nada contra. Você tem que ser quem você é. Só que a sociedade está caminhando. O nosso tempo é que nós temos que ser igual aos outros para nós poder conseguir espaço. Mas Deus fez cada um do jeito que é para ser. Deus te fez tão especial. Olha que a sua digital, aleluia, não sei quantos bilhões, que eu não sei nem dizer o número ao certo. Mas se você for lá no Google, você vai saber quantos bilhões de seres humanos tem na face da Terra, mais ou menos. Você vai saber a quantidade. Nenhum tem a digital que você tem. E por que você só quer ser feliz se comparando a todo mundo? Nós não podemos caminhar, meus irmãos, somente como os outros querem. Nós precisamos urgentemente da mente de Cristo. Porque é uma mente transformada, é uma mente blindada para os ataques, é uma mente blindada para a inveja, é uma mente blindada para a ingratidão, é uma mente blindada para a traição. Então nós já temos que ensinar os nossos pequenos, nossos filhos, que eles vão para a escola, mas eles, se alguém lá muitas das vezes desprezar eles porque eles são diferentes, não, nós temos que ensinar nossos filhos já a se defender. Eu sou diferente, mas eu sou especial, e graças a Deus que eu sou diferente. Ai, irmã Angélica, mas eu tenho menos cabelo do que a minha amiga. E eu me sinto horrível por causa disso. Você pode colocar um mega, você pode fazer qualquer coisa. Mas o que importa é o que está dentro. Você está curada por dentro? Você já se curou por dentro? Porque Deus te chamou para curar outras vidas. Missionárias, pastoras e pastores que estão aqui nessa live. Deus chamou vocês para curarem outras vidas. Mesmo que você não seja ainda um pastor ou um missionário, mas você é uma pessoa, você é um líder da tua casa, você é um líder das pessoas que estão próximas de você, você lidera elas. Por que você lidera elas? Porque você sempre está ajudando elas a caminhar, elas se levantarem, elas erguer a cabeça. Então você começa a liderar dentro da tua casa. E será que dentro da tua casa o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa consegue te ver como uma pessoa
uma pessoa especial. Você mesmo consegue se ver como uma pessoa especial. Então, irmãos, essa síndrome da comparação aí, nós temos que se imunizar dela. Não é porque os outros são felizes daquele jeito que nós é obrigado a ser, não. Nós temos a maior riqueza da nossa vida, que além de ser a vida, tem pessoas que estão deixando de caminhar, porque estão com medo. Com medo de não ser igual ao outro ou ser melhor do que o outro. Tem pessoas que estão deixando de caminhar a caminhada da vida. Tem pessoas que estão deixando de sonhar, porque acham que nunca vai ser igual àquela pessoa, porque acham que nunca vai ser aceito. Então nós somos um povo especial. Nós estamos aqui, eu estou aqui de frente desse celular e ali do outro lado tem vidas, não é só um aparelho celular. Tem vidas aí. E eu quero dizer para você que assim como eu se sinta a pessoa mais rica da face dessa terra. Um dia eu estava dizendo para o meu esposo, meu filho, a ciência quer descobrir gestão emocional, é a última fronteira da ciência. Eles querem descobrir como a mente do ser humano trabalha, sendo que nós, lidando com pessoas há mais de 20 anos, nós já temos descobrido muita coisa, nós temos aprendido muita coisa, cara a cara com pessoas. Irmãos, Deus ele nos dá uma sabedoria tão grande, que muitas das vezes chega alguém lá na igreja, ou alguém passa por nós, só em olhar para a pessoa, espiritualmente e emocionalmente, nós sabemos como aquela pessoa está. Nós olhamos para a fisionomia dela e ali o Senhor na mesma hora nos mostra, ó, ela está assim, assim, assim. Essa sabedoria vem de quem? Da faculdade? Não, irmãos, vem de Deus. Então, meus irmãos, antes de nós aprendermos com um homem, aprenda de Deus primeiro. Deus, ele usa pessoas. Deus, ele levanta pessoas. Só que nós, às vezes, nós gostamos mais dos status. Nós gostamos mais, dos anéis, né? Nós achamos mais bonito o diploma. Eu tenho o maior diploma. Com todo o amor, com toda a verdade. Eu sou portadora do maior diploma que nessa terra o homem se pode ter. E esse diploma, quem me deu foi o céu. Sabe qual é o diploma? As experiências. Aleluia. Sabe, as experiências mais difíceis da tua vida te mostraram que você pode ainda caminhar. As experiências mais difíceis da sua vida te mostraram que você ainda pode ir mais além. O pastor comentou aqui, o irmão, o diácono, o discernimento espiritual. Quem é que sabe o que é isso, irmãos? É só os crentes em Jesus. Porque eles buscam de Deus o discernimento espiritual. Então nós temos que ter na nossa vida. Para nós saber se às vezes nós demonizamos as pessoas. Ah, aquele dali porque tá com a cara feia, tá cheio de coisa ruim. Mas não, irmãos. Muitas vezes por trás daquele rosto, infelizmente, tem uma guerra muito grande. E eles ainda não aprenderam a destravar isso. A desbloquear isso que impede deles caminhar com pessoas. Impede deles se aproximarem de outros. Entendeu? Então nós temos que ter discernimento mesmo. E o discernimento só vem de Cristo. Com os anos você vai aprendendo a usar. Com os anos você vai aprendendo a lidar. E eu quero deixar uma palavra antes de orar para vocês. Por vocês. Eu quero deixar uma palavra. Filipenses 4:8. Que vai falar muito sobre a mente. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se tiver algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos, os pensamentos de vocês. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, e se tem algum louvor. É nisso que nós devemos pensar. Então, irmãos, o maior segredo, a maior chave para nós termos uma vida na presença de Deus, uma vida equilibrada, seja no âmbito espiritual, seja no trabalho, seja onde for, dentro da tua casa, que é o lugar mais importante da tua vida.
é na tua própria casa. Nós precisamos entender que as guerras vão acompanhar nossa mente para onde a gente for. Você pode mudar de endereço, você pode viajar para bem longe, mas os problemas vão até lá, porque eles estão guardados na tua mente. O que a ciência chama de inconsciente. Tudo que você passou, viveu, sentiu em toda a sua vida fica registrado lá nesse inconsciente. Tudo fica guardado lá. E nós temos uma mente tão ampla, nós temos uma mente tão grande, tão linda, que nós precisamos aprender a guiar nossos pensamentos às coisas que realmente edificam. Então tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, de boa fama, é nisso que nós temos que ocupar o nosso pensamento. Só que nós estamos se ocupando com coisas. Nós estamos se ocupando demais com pensamentos que destroem a nossa alma. De repente, irmãos, você pode estar alegre, feliz da vida. Mas olha como o que eu estou falando é verdade. Você pode estar feliz da vida. De repente alguém solta uma palavra, critica. Até tua alegria, até às vezes o teu jeito de ser. Pronto, ali foi mesmo que ter acabado com o teu dia. Isso mostra como estão as suas emoções. Isso mostra como nós estamos emocionalmente. Então nós temos que aprender a se blindar. Claro que palavras também magoam, palavras também mexem, sim mexe. Mas em Jesus nós aprendemos a sobreviver a isso. Por quê? Às vezes alguém tá diferente com você, alguém muda o jeito de ser com você, aí na mesma hora você vai, olha como é que a gente trabalha a nossa mente, a gente já vai imaginando mil e uma coisas, porque aquela pessoa ali tá com raiva de mim, aquela pessoa ali tá fazendo alguma... Irmãos, ao invés de nós abrir a boca e perguntar, irmão, você tá bem? Amigo, você tá bem? Fulano, você tá bem? Aí nós preferimos, às vezes, se afastar e ficar enchendo a nossa mente de coisa. E a palavra de Deus nos ensina tudo que é justo, tudo que é puro e amável. Se nisso tu pensar, tu pode entrar na mente do outro. Só existe um que até hoje entrou na mente, rabaço, e decanta, rabaço. Só existe um, aleluia, que mexe com os pensamentos e as intenções do coração, que é o próprio Deus. Lá no Salmo 139 você vai dizer que ele esquadrilha, ele sonda os teus pensamentos. Nem o maior inimigo de nossas almas, que é o inimigo sujo, que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar os teus pensamentos, ele quer roubar a tua paz. Mas como é que ele faz isso, irmão? Como é que ele sabe? Você dá legalidade para ele, baixando tua cabeça. Você dá legalidade para ele, se entristecendo. As tuas afeições, irmãos, cada sentimento, ela gera em nós alguma coisa. O nosso corpo, ele fala como estão as nossas emoções. Se você tá triste, os seus faróizinhos já baixa logo, né? Já fica logo murchinho. Então Jesus nos ensinou que mesmo triste, nós temos que procurar se alegrar. Mesmo às vezes na maior luta, nós temos que levantar a nossa cabeça e louvar, porque não podemos dar legalidade ao nosso inimigo para ele saber como é que anda a nossa mente. Só que hoje nós estamos mostrando as cartas abertas. Nós estamos deixando as cartas abertas para ele saber como é que tá as nossas emoções. Facinho, ele consegue pegar uma peça em nós. Porque nós deixamos de observar a palavra. Quando é falado aqui em tudo que é amável, pensais, em tudo que é justo. Quando eu começo a pensar em coisas que edificam. Se tu começa o teu dia agradecendo a Deus, com gratidão a Deus. Se tu começa o teu dia sendo grato a Deus, você procure alguma coisa para agradecer, procure um sentido para agradecer. Que eu tenho certeza que você vai achar. Ah, irmã Angélica, mas aconteceu isso. Sim, isso aí foi apenas um pedacinho da tua história. Mas não pode reger toda a tua história. O restante dela tem que continuar. Aleluia. Glória a Deus. Não chegou a hora de parar. Não chegou a hora de desistir. Não chegou a hora de olhar para trás. Não, meu irmão. Não é os traumas da tua infância, não é os traumas do passado, ou até mesmo algo que aconteceu agora, que vai parar a tua vida, não. Pelo contrário, vai te dar mais força e estabilidade. Você vai conseguir usar essa arma para abençoar a vida de alguém.
Ah, irmã, vai chegar pessoas para você e vai dizer: irmãos, eu estou passando por uma luta. Fulano, cicrano, minha amiga, me ajude. Eu estou desistindo de lutar. E você vai dizer: minha amiga, eu passei por este caminho e eu venci. Deus me deu estratégia para vencer, você também vai vencer. Aí você começa a falar: foi assim, assim, assado. Ele me ensinou a eu pensar nas coisas de cima. Ele me ensinou a eu gestionar, a eu guiar os meus pensamentos a Deus, a eu pensar nas coisas que são do alto. Deus me ensinou a eu agradecer pelas pequenas coisas. Deus me ensinou a eu focar nas bênçãos e não só nos problemas. E eu venci, e estou vencendo. Porque só em você ter amanhecido o dia, olhado para o teu derredor, visto a sua casa, visto os teus filhos, a tua família, ou alguém que tem perto de você, você conseguiu enxergar essas pessoas. Isso já é uma riqueza, meu amado, minha amada. Mas tem gente que só está pensando nas riquezas materiais. Elas são boas, elas nos ajudam, claro, mas é no tempo de Deus. Asaf teve um momento da vida dele que ele começou a ficar triste, depressivo. Asaf, lá no salmista vai dizer, salmista Asaf, ele começou a se entristecer porque viu os outros prosperando, viu os outros ganhando rios de dinheiro na internet, agora tá cheio. Ai, eu tô bilionário, eu tô milionário, e eu consegui assim, e não sei o quê. E você fica querendo correr do mesmo jeito, você fica às vezes querendo achar que as mesmas armas vão te levar ao lugar nenhum. Amém. Se você conseguir, amém. Mas se não é o que Deus tem para você, saiba reconhecer a tua riqueza, a tua maior riqueza. E as outras coisas Deus cuidará, porque Ele diz na sua palavra. Aleluia. Então Asaf, pelo momento, quis olhar para os outros, se comparar. Olha a síndrome da comparação, como já existia na Bíblia. Jesus foi o maior psicólogo que essa humanidade pode ter. Aleluia. O maior psicólogo, o maior mestre, o maior terapeuta foi Ele. É Ele. Ele foi, é e sempre será. Então, quando tu tiver emocionalmente, as tuas emoções não estiverem boas, não estiver te deixando, te travando, impedindo de você caminhar, entra no teu quarto. E se tu não se sentir bem no teu quarto, porque tem dias que a gente se sente sufocado dentro da nossa própria casa. Tem dias que a gente se sente, irmãos, asfixiado. Então, às vezes, eu prefiro sair lá ali na represa, ali na lagoa, no rio. Aonde for, eu saio, olho para o céu. Aleluia. E leio o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E lá no Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para o monte. Sabe o que é isso aí? É gestão emocional. Quando o salmista estava desse jeito, querendo olhar para alguma coisa, ele precisava ter uma visão de alguma coisa. Então ele saiu dentro da sua casa e foi lá olhar ali, contemplar as maravilhas. Olha, eleva os olhos para os montes. De onde é que vem o meu socorro? Lá no seu íntimo, na mente de Cristo, que Cristo deu, que Deus nos dá para nós pensar no que é bom e agradável. Ele pensou, na mesma hora o Senhor responde dentro dele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, isso é gestão emocional ou não é? O homem estava na guerra. Se ele pediu socorro, ele estava na guerra. Ele foi pedir socorro ao homem? Não. Vai ter momento que eu vou precisar pedir. Isso não é feio, não é errado. Vai ter momento que eu vou precisar buscar. Só faça alguma coisa. Só não fique aí dentro desse quarto asfixiado. Só faça alguma coisa. Para você aprender a enxergar a vida. Para você aprender a enxergar. Não, a vida é uma dádiva. Deus não quer que nós caminhemos como se fossem mortos, não. Tem muita gente que está vivo, mas parece que já morreu. Não tem mais vida, não tem mais alegria. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e buscar socorro no Senhor. Nem que você olhe para alguém, você procure socorro em alguém ou em alguma coisa dessa terra. O salmista olhou para os montes. Eu olho para os montes. De onde vem o meu socorro? Aí o socorro, ele diz para ele, Deus diz para ele:
O socorro vem do Senhor. Deus diz na sua mente, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Quem foi que respondeu para o salmista? Aleluia. Foi aquilo que Deus ministrou na sua mente. Aleluia. Você precisa deixar Deus ministrar nos seus ouvidos, no teu coração. Você precisa deixar Jesus mais falar. Então sai desse teu quarto abafado. Sai desse irmão, sai dessa rede, sai dessa cama. E vai olhar as maravilhas que Ele fez para você. Aleluia. Vai ver o pôr do sol. Quanto tempo faz que tu não vê o sol nascer? Isso aí, irmãos, é o que é limpeza do cachê. Porque eu aprendi nesses dias que nós temos que fazer essa limpeza. Quando a mente está cheia demais de lixo. Porque ela tende a se encher. Tudo que você ouve, tudo que você vê, vai para cá, fica aqui. Então tem uma hora que eu tenho que tirar. Eu tenho que fazer uma limpeza. Olha, eu tenho que pensar nisso aqui, mas eu tenho que parar de pensar nisso daqui. Porque isso aqui tá me matando, tá me fazendo mal, tá me deixando doente. Então você tem que parar de pensar. E como é que eu consigo, meu Deus? É só tendo a mente de Cristo, meu irmão. A mente de Cristo, ela vai te direcionar a você viver a promessa antes mesmo dela chegar. A mente de Cristo vai te direcionar e eu vou orar por você. A você ver, a você contemplar pela fé as maravilhas, as bênçãos, a vitória antes mesmo delas chegarem na tua vida. Só quem tem a mente de Cristo. Só quem aprendeu com os mestres dos mestres, com o maior psicólogo, que é Jesus. Então, se você precisa de ajuda, pede ajuda a quem já caminhou. A quem já caminhou por esse caminho que tu está passando hoje, talvez. Se tu quer chegar em algum lugar, ande com quem quer chegar também. Se você quer chegar na promessa, ande com quem está caminhando também para chegar. Ande com quem está vencendo. Se quer vencer, ande com quem quer vencer. Porque, meu irmão, não dá pra gente carregar a todo tempo as pessoas nas nossas costas, não. Não dá pra você carregar aqueles que não querem vencer com você. Não dá. Vai ter uma hora que Abraão teve que deixar Ló pra trás. Porque Ló estava atrapalhando dele chegar na promessa. Porque Ló queria uma coisa. E Ló queria só riquezas materiais. Mas Abraão queria viver a promessa. Ló só queria riquezas materiais. Ló e a sua mulher só queriam o material. Caminhe com quem não só quer o material, mas também que em primeiro lugar quer o reino de Deus. Quer as bênçãos espirituais. Porque o que tem de gente que lutou tanto pelo material, conseguiu, mas continua enfermo, emocionalmente e espiritualmente tá cheio, ó. Então vamos começar a caminhar direito. Vamos começar a buscar aquilo que realmente nos cura primeiro. Vamos nos curar primeiro. Aleluia. Eu vou orar por você nesta tarde. E se essa palavra te edificou hoje, para aqueles que estão assistindo agora, os que ainda vão assistir, os que ainda vão ouvir, porque foi palavra poderosa, ensinamentos que nem a psicologia dessa terra pôde te ensinar, você ouviu aqui nessa live. Porque nós viemos da maior faculdade. Nós temos o maior diploma, que é as experiências da vida. Muitos têm um diploma bem bonitinho, irmãos. É muito bom a gente estudar, é muito bom a gente vencer. Mas só vão te aceitar no trabalho quando você tiver experiência, sim ou não? Só vão confiar em você fazer alguma coisa. Você pode ter a faculdade de 10 anos, mas se você nunca tiver lidado com uma pessoa, você pode dizer que tem a faculdade de médico, mas se nunca você tiver operado uma cirurgia, ninguém vai querer deixar você colocar a mão lá não, a faca lá não, eu tenho certeza. Eu não deixava. Eu sou psicóloga. Eu ajudo pessoas a se curarem da depressão. Mas aí me mostra aí o resultado. Quantas pessoas tu ajudou a ser curado? Então, busque experiências. Então, o que nós buscamos desde os meus 12 anos de idade, que eu busco experiências com Deus. E Deus me colocou pessoas para cuidar. Pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas altamente aceleradas.
pessoas inquietas, pessoas cheias de medos, aleluia. Então Deus me fez ensinar com elas, e elas venceram, estão vencendo, aleluia. Elas estão vencendo, meus irmãos. Então essas experiências são os meus diplomas, que os olhos não podem ver, mas a vida vai mostrar. A vida tem nos mostrado que nós somos maiores do que nós pensamos, em Deus, em Jesus. Então aprenda mais do que nunca a priorizar aquilo que mais Deus ele tem direcionado para você. Aprenda a priorizar as coisas que te edificam. Aprenda a pensar no que é bom, como Filipenses falou lá em Filipenses. Aprenda a pensar no que é bom, no que é agradável, no que edifica. Aleluia. Jesus é o maior psicólogo que a humanidade pode ter. E eu aprendi com o maior psicólogo da minha vida a vencer a minha ansiedade, a vencer o meu medo, as minhas inseguranças. Tem pessoas que chegaram lá no âmbito onde eu trabalho, aonde eu sirvo a Deus, que não tinham coragem nem de falar. E hoje, se der a oportunidade, meu irmão, fala até pelos cotovelos. Por quê? Porque deixaram Deus lhe direcionar. Então eu te digo para você hoje, esse teu medo não pode fazer nada para você, não. Esse teu medo que você tem, essa tua ansiedade, sabe? Não é maior do que a força que você tem dentro de você, não. Então aprenda a ter a mente de Cristo, busque a mente de Cristo. E eu estarei continuando nesse projeto, não vou parar por aqui. Foram 7 dias, hoje é o encerramento. Mas todas as semanas eu estarei aqui, alcançando mais vidas que queiram, como eu, aprender a ter uma mente transformada, a ter uma mente blindada por Deus. Que queiram parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem para dizer. E Deus, ele me libera nessa tarde uma palavra para você. Aleluia. Você é maior do que os teus medos. Você é maior do que as tuas limitações. Você é maior do que as tuas inseguranças. Aleluia. Porque esses olhos aqui já viram pessoas serem transformadas na mente. Pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida. Pessoas que não tinham nenhum sonho. Não conseguiam mais nem sonhar. E hoje elas são transformadas por Deus. Esses olhos viram. Aleluia. E esses ouvidos ouviram os testemunhos contados. Há muitas e muitas décadas, o Senhor ele tem levantado um exército de pessoas curadas para curar. Então Deus me trouxe de uma infância difícil, de uma infância desequilibrada, onde eu vivi lutos, onde eu sobrevivi a lutos, na verdade, né? Sobrevivi a muitas coisas que, se eu fosse contar, ou se você fosse contar as experiências que você teve na sua vida, meu Deus, misericórdia, talvez ninguém nem acreditaria e você venceu tudo isso. Trazem marcas dentro de você, ainda, claro, estão lá. As lembranças estão lá para você ver que você venceu e você vai continuar vencendo em Jesus. Aleluia. E neste momento eu vou orar para a sua vida. Todas as semanas eu estarei aqui. O Senhor colocou um propósito no meu coração de eu direcionar um exército de pessoas que podem chegar muito mais além, que podem curar outras pessoas, que podem ajudar. Aleluia, glória a Deus. Que podem transformar mentes. Eu não posso mudar a tua mente não, mas eu conheço alguém que nos dá as estratégias para nós termos uma mente transformada, uma mente blindada. Aleluia, eu caminho com alguém tão poderoso, com alguém tão grandioso, que nos deu a maior lição, que eu posso vencer a inveja, que eu posso vencer a ingratidão, eu posso superar uma ingratidão, eu posso superar uma traição. Não é porque alguém me traiu que eu vou morrer e deixar de viver. Não é por alguém que te traiu, não que esteja acontecendo com você ou comigo, não, mas é porque o Senhor me dá essa direção, porque as pessoas estão adoecendo, deixando de viver suas vidas, porque não suportam mais passar por uma traição, passar por uma ingratidão, ou saber que ali tem pessoas que têm inveja,
Estão todo momento querendo atrapalhar aquilo que Deus tem com você. Tem pessoas que não estão mais conseguindo sobreviver a isso. Mas eu posso te dizer com toda a certeza que tudo isso que aconteceu na tua vida, que você passou, te gerou experiências. É diplomas que nenhuma faculdade pode lhe dar. Nenhuma faculdade pode lhe dar o diploma de uma experiência. É você mesmo que vai ter que vivê-la. É você que vai entrar no campo de batalha. Aí você diz, Angélica, eu estou passando por uma terrível depressão. E o que você me diz? Deus está te permitindo passar por uma experiência. Você foi vítima, né? Porque a depressão, ela é o excesso de pressão. Eu aprendi isso. A depressão, ela é o excesso de pressão. E as pessoas, as depressões mais silenciosas, é as que mais matam. Entre 10 a 18 anos, os jovens, é o que mais tem tirado sua vida. Ontem teve, né, até a comemoração nas UBS, nos postos de saúde, sobre o Setembro Amarelo. E fala sobre o quê? Que as pessoas elas não querem mais falar, elas não querem mais contar o seu problema, porque elas têm medo, elas têm vergonha, elas são inseguras. Mas procure caminhar com pessoas que talvez já passou pelo que tu passou e venceu. Elas têm as respostas. Às vezes não é aquela pessoa que às vezes nunca nem viveu isso. Não sabe nem o que é, vai rir da gente. Tem pessoas, irmãos, que já fez pouco porque alguém disse, irmã, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão. Isso existe? Existe. Homens de Deus na Bíblia passaram também, mas venceram em Jesus. Então eu quero dizer que sim, existe. Existem essas mazelas terríveis. Mas Deus chamou um exército para ajudar. Um exército para ajudar essas pessoas a serem curadas, mostrando o caminho. Não é nós que damos a cura, mas nós mostramos o caminho da cura. Porque eu em Jesus venci esse mal. E tenho vencido todos os dias. E eu sou o maior milagre. Você é o maior milagre. Porque você está aqui. E eu quero orar pela tua vida. Ainda não defini o dia certo, mas eu vou estar passando aí nos stories, né? Vocês que me seguem. Vou estar passando aí nos stories. E todas as semanas eu tenho um projeto, um propósito de caminhar com este povo que quer vencer. De caminhar com este povo que quer vencer os seus medos, as suas inseguranças. Quer vencer essa depressão, quer vencer essa ansiedade. Aleluia. Porque em Deus nós podemos vencer muito mais do que nós pensamos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, meu Deus, eu já quero te agradecer, Senhor. Porque foram 7 dias, meu Deus, falando sobre o Senhor. Falando sobre o que o Senhor faz em nossas vidas. Não é sobre mim, mas sobre o Senhor. E não é sobre religião ou denominação, é sobre o Senhor. O maior psicólogo da história. Que nos ensina a aprender, meu Deus, a vencer os nossos medos, as nossas inseguranças. Nos cura da depressão, nos cura das enfermidades, não só da alma, mas também do corpo. É aquele que arranca o ser humano lá do fundo do poço, aleluia. E que nos dê uma mente blindada sobre esses ataques do inimigo. Que às vezes usam até as pessoas mais próximas, as pessoas que mais às vezes amamos, usam para às vezes nos desestruturar. Mas não é o fim. São experiências, Pai, que o Senhor nos permite como ser humano viver. Para que venhamos a aprender que nada nessa vida é fácil. Mas tudo é um desafio que precisamos continuar vivendo, respirando, vencendo em Jesus. E precisamos usar todos esses inimigos. Precisamos usar todos esses medos e transformar. E transformar em experiências de fortalecimento para as nossas vidas. Em degraus para nós subir essa escada da vida que é tão difícil, é tão espinhosa. Senhor, eu estou aqui orando por essas pessoas, Pai, que estão passando por essa live ou que ainda vão passar. Para que o Senhor cure elas desses medos, dessas inseguranças, pois eu sei que o Senhor cura. Para que o Senhor dê a experiência, Senhor, que elas encontrem pessoas no caminho delas, que queiram vencer e com elas caminhem, Jesus. Meu Deus, porque o Senhor nos colocou nessa terra não para nós viver sozinhos e isolados, não. Mas nós caminharmos, meu Deus, lado a lado com pessoas que querem também caminhar contigo, Senhor. Levanta, Pai, Josué e Caleb.
Levanta os Josué e Caleb que queiram caminhar com essas pessoas, que queiram caminhar conosco. Levanta, Pai querido, uma Ana, meu Pai querido, que preferiu ir orar lá na porta do tabernáculo e clamar e chorar na presença de Deus, do que cair numa depressão. Teve que suportar uma penina que tinha, meu Pai, filhos, mas não era curada. Era invejosa. Mas Ana sobreviveu, não tirando a penina do meio, mas vencendo a sua pior dor, que era precisava esperar no Senhor, a sua dor de não ter um filho, porque ela queria muito um filho, não para mostrar para a penina ou para os outros, mas ela queria porque ela queria te dar um filho, e ela te deu um filho, Senhor. Senhor, eu te peço que levante, meu Deus, mulheres como Ana, que queiram vencer, meu Pai, não desistindo, não querendo ser melhores do que as outras, não querendo tirar outras pessoas do caminho, não, mas que queiram caminhar também, meu Deus, que queiram chegar lá também. Levanta, meu Pai querido, mulheres, meu Deus, tementes a Ti, homens valentes, homens guerreiros, que queiram, meu Pai querido, pegar na mão daqueles que querem caminhar, porque não podemos chegar em lugar nenhum sozinho. Nós não vivemos no mundo sozinho. Deus não quer que nós estejamos todo o tempo solitários. Não. O Senhor quer que nós vençamos os nossos maiores medos. E eu oro por essas vidas agora, meu Deus, para que elas consigam, meu Deus, chegar, elas consigam abrir sua mente e entender que as promessas do Senhor ainda estão de pé. Elas não morreram, não. Elas estão vivas, elas ainda estão respirando. E aí o Senhor ainda quer cumprir suas promessas. Só depende de nós darmos o passo de confiar no Senhor. O passo, meu Pai, de servir ao Senhor, confiando em Deus, que Ele é quem pode nos fazer chegar lá. Senhor, tem pessoas que têm um sonho, meu Deus, de abrir a sua própria empresa, e elas são batalhadoras, elas são guerreiras. Eles são guerreiros, meu Pai. E na mente delas elas dizem, não, eu nunca vou conseguir, por isso ou por aquilo, mas que elas aprendam, meu Deus, que se elas usarem as armas certas, se elas buscarem aprender no Senhor, elas podem vencer. Pessoas que têm um sonho, meu Pai querido, um projeto, meu Deus querido, tão grande, mas que elas se sentem tão pequenas, mas nós somos filhos de um Deus grande que pode nos fazer chegar. Oh, meu Deus, pessoas que têm tanto desejo, meu Deus, de andar com o Senhor, mas se acham impuras, se acham indignas, se acham que não são perdoadas, não conseguem se perdoar. Estão doentes da alma porque não conseguem se perdoar, meu Deus. Oh, Jesus, que elas possam compreender, meu Deus, que o nosso Deus é aquele que apaga o nosso passado. Na mente dele ele apaga, nós é que ficamos pensando, se atormentando, mas na mente de Deus ele apaga todas essas coisas que nós fizemos de errado. Ele apaga, aleluia. E ele não fica passando na nossa cara, não, como às vezes o ser humano faz. Ele não fica passando o tempo todo na sua cara, não, porque ele já esqueceu desse teu passado escuro. Ele esqueceu, é você quem fica se atormentando, deixando a tua mente te atormentar. Mas eu te chamo nesta tarde, em oração, em clamor, para você clamar com Deus. Senhor, eu não aceito mais esses pensamentos destrutivos. Eu não aceito mais, meu Pai querido, esse medo, essa insegurança. Eu não aceito mais essa ansiedade. Eu não aceito mais essa depressão. E eu vou lutar de novo, eu vou vencer. Aleluia, profetize na tua casa, profetize na tua vida, profetize no teu trabalho, profetize nos teus sonhos. Estenda a tua mão profética e diga, Senhor, eu confio no Deus vivo que me faz vencer, que me faz caminhar todos os dias, que me faz acordar todos os dias, que faz o meu coração bater todos os dias, que eu vou vencer. Comece a obedecer mais ao que Ele te manda fazer. Comece a agradecer mais. Comece a obedecer mais. Porque se não aprendemos a obedecer o que Ele nos manda, nos acarreta medos e insegurança. Caminharmos sem obediência a Deus. Nos acarreta uma mente desequilibrada, caminharmos em desobediência a Deus.
E antes, meu Pai, de nós conquistar qualquer coisa nessa terra, nós queremos conquistar a Canaã celestial. Nós queremos chegar, meu Pai, na dimensão aonde o Senhor preparou para nós. Que muitos acham que é brincadeira, mas não é. O mundo caminha para um verdadeiro caos. Mas nós em Cristo podemos vencer, podemos chegar lá. Nós podemos chegar lá, nós vamos chegar. E você vai chegar. Pai, eu já te agradeço, meu Deus, por esses 7 dias que o Senhor nos permitiu caminhar até aqui. E eu creio, meu Pai, que será só o começo do que o Senhor ainda vai fazer. Muitas vidas serão alcançadas. Eu não posso chegar até lá, meu Deus, mas eu estou aqui como instrumento do Senhor para dizer para todas essas vidas, meu Deus, que o Senhor tem para nós pensamentos de paz. O Senhor tem preparado para nós o melhor nesta terra e nós vamos comer o melhor dessa terra. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. Muito obrigado por esta paz que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado. Eu já quero te agradecer por ter chegado até aqui. Eu já quero te agradecer por... te agradecer não por estar comigo, mas por ter te dado a oportunidade, por ter se dado, na verdade, a oportunidade de aprender um pouquinho com Deus, com Cristo. Como eu falei, desde os meus 12 anos de idade, há 20 anos atrás, o Senhor tem me colocado na maior faculdade que essa terra pode ter, que é cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas não é uma tarefa fácil. Porém, as pessoas, cada uma, ela tem uma importância especial para Deus. E se são importantes para Deus, tem que ser importante para mim. Até as pessoas mais complicadas e difíceis que você até hoje lidou, elas são importantes porque elas te ensinou alguma coisa. Cada detalhe de tua vida, você teve um aprendizado. Então hoje, Deus ele me presenteou com uma maior riqueza, que é o meu casamento. Casado também com uma pessoa que quer e tem os mesmos planos que eu, quer chegar aonde eu quero chegar e onde eu tenho chegado. E nós temos um casamento abençoado por Deus. Nunca precisamos esconder a senha do celular. Nunca precisamos ter uma vida de fachada, um casamento de fachada. Nunca precisamos subir no púlpito para mentir para as pessoas que nós somos isso ou aquilo. Não. A nossa maior riqueza, ela é a riqueza que o dinheiro não pode comprar. E eu digo para você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, busque essa riqueza. Trabalhe, sim, trabalhe para você conquistar os seus sonhos. Trabalhe para fazer sua faculdade, se você sonha isso, ou a sua empresa. Ou se você mesmo prefere cuidar da tua família, dos teus filhos, isso também é um desafio. Isso também não é uma tarefa fácil. A maior faculdade que nós temos nós somos as maiores professoras. Somos professoras dos nossos filhos. Somos companheiras, somos guerreiras, somos dona de casa. Somos pessoas normais, meu irmão. Ninguém aqui é gênio, não. Mas Deus ele nos dá a sabedoria do alto, Ele nos dá a oportunidade. Então, nós cuidamos de vidas. E não tem sido uma tarefa fácil, nem nunca vai ser. Porém, o Senhor ele nos deu ensinamentos tremendos. Nos ensinou a perdoar, a não estar guardando mágoas. Se nós somos aceitos ou não por alguém, isso não influencia na nossa vida. Não. Se alguém gosta da gente ou não gosta, nós temos que continuar com a nossa vida e pronto, acabou-se. Ninguém é obrigado. Então nós aprendemos de Deus que a melhor coisa é fazer o que Ele nos mandou fazer. Nós aprendemos que o maior sonho, o maior projeto é fazer parte do projeto de Deus. Então eu faço parte desse projeto. O projeto não só criado pelo meu coração, sonhado por mim, mas por Deus. Eu faço parte de um projeto. Eu faço parte do grupo, do exército, daqueles que querem chegar na Canaã celestial, mas que quer aproveitar ainda essa vida que Deus nos deu. Não quero chegar lá enferma e nem doente, não. E nem muito menos perdendo as bênçãos aqui. Como Moisés, né? Que perdeu, infelizmente, por causa da pressão de pessoas,
do seu emocional já está realmente desestruturado. Ele perdeu de entrar na terra prometida, porque não teve paciência e bateu demais e feriu a rocha. Eu não quero não, irmãos. Então que nós venhamos aprender com esses que errou, com esses que falhou. Não julgá-los, mas aprender com eles. Não julgar não, irmão. Nós estamos aqui para julgar ninguém. Se alguém falhou, alguém deslizou no caminho, não é para eu e você julgar, mas aprender com os erros dos outros. A não fazer do mesmo jeito. E se puder pegar na mão e levantar e bora caminhar, bora entrar no caminho, bora. Se quer caminhar, vamos levar. Tá certo? Então eu sou essa pessoa que faço parte desse exército, desse projeto divino. Não é um projeto da terra não, porque se fosse da terra talvez já tivesse desistido. Já entrei em faculdade, já desisti. Já entrei em emprego, já desisti. Busquei outros caminhos. Já desisti de muita coisa. Porque não era para mim. Não era aquilo que Deus tinha para mim. Mas uma coisa que eu não desisti, nem vou desistir, peço a você que não desista, é do projeto que Deus tem para você. Pode o mundo inteiro ficar contra você. Blinde a sua mente, blinde as suas emoções para vencer, né? E tem até muitas pessoas aqui que fazem parte desse nosso exército. E mesmo que você não esteja aqui conosco, mas você também faz parte de um exército, porque você está aqui me ouvindo, passou praticamente quase 1 hora aqui. É porque você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, não de mim, mas do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu sou muito grata a Deus, porque Ele nos escolheu, né? Para nós fazer uma tarefa que não é fácil. Que muitos já desistiram, que não suportaram. E eu não julgo, porque não é fácil. Quantos líderes espirituais estão enfermos, irmãos? Depressão, de ansiedade. Porque lidar com vidas não é fácil. Você lida com cada ser humano diferente, né? Quantos empresários deixaram suas empresas porque não suportou a pressão? Quantas pessoas que lideram alguma coisa, alguma célula, algum grupo, deixaram porque não suportaram? Entendeu? Então não é uma tarefa fácil. Mas eu estou aqui, de pé, para dizer que você pode também conseguir, você pode também chegar lá. Nós podemos não ter vindo da melhor família, que eu digo assim, prosperamente, famílias que são conhecidas na sociedade, reis, rainhas, políticos, né? Que não. Mas nós aprendemos com a maior família, né? A vencer. Cada um tem vencido seus desafios. Cada um tem vencido as suas lutas. O sofrimento, a dificuldade nos ensinou a chegar lá, né? A vencer com Jesus. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por Ele ter te chamado, ter te escolhido. E não desista do teu propósito. Eu vou encerrar essa live. Mas eu quero que você entenda uma coisa, grave na tua mente. Você pode chegar muito mais além do que você imagina. Nunca se compare a ninguém. Deus te entregou um projeto, é pequeno, é grande. Para os outros pode ser coisa pequena, mas para você é importante. Ele te entregou. Se foi uma pessoa para você cuidar, se foi para você estar lá numa escola cuidando de uma sala de criança, é um projeto, são umas vidas, não é só alunos, não é só um salário que tu vai ganhar. Não, são vidas, gente. Só que as pessoas às vezes só pensam no material. Se você tem uma empresa, você vende cosmético, por exemplo, você não pode pegar um produto qualquer, uma química qualquer e colocar lá dentro e empurrar para as pessoas. Não. São vidas. Entendeu? Então tudo que nós vivemos aqui tem um projeto de Deus. Tem um propósito de Deus. Então nós temos que entender, a caminhar com Ele e pensar como Ele olhar, como Ele olhou para nós. Mesmo nós com as nossas falhas e defeitos, Ele nos escolheu. Nós não somos gênio, nós não somos melhor do que ninguém, mas somos pessoas escolhidas por Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E sempre que eu estiver aqui, acompanhe comigo, porque esse projeto vai continuar. Amém? E eu creio que vai vir testemunhos acerca de tudo que Deus tem falado nesses dias. Agradeço aos pastores, às missionárias, aos irmãos e irmãs, aos amigos e amigas, aos empresários, pessoas que trabalham, pessoas que pararam um pouquinho para ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o teu ministério, o teu trabalho. Aquilo que Ele te entregou, continue
Continue. Não pare por causa da inveja, porque tem ingratos lá, tem pessoas que não agradecem. Não. Deus vai fazer com que um dia elas venham ser gratas. E se elas não forem, não importa. Deus vai colocar pessoas que aprendam a ser grato com você. Que aprendam a enxergar você, tá certo? Aos traidores, aqueles que te apunhalam pelas costas, não pare por causa disso. Vai ter sempre na nossa caminhada. Seja na igreja, seja onde for, na empresa, no trabalho, na escola. Aonde for tem pessoas assim, meu irmão. Pra onde você for, você não tem como escapar não, tá certo? Os homens de Deus não escaparam, por que nós vamos escapar? Os profetas não escaparam, por que nós vamos escapar, né? Então, essa é a minha palavra, a minha direção, que não vem de mim, mas de Deus. Não é de mim, é de Deus. Entenda isso, tá bom? E eu amo vocês estão no meu coração. E estarei orando pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.